Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam e permaneçam bem. Estamos aqui em mais uma semana, para nossas aulas de ciências remotas, como vocês já viram aí no horário, a gente mudou o dia, Antes era na terça-feira, agora vai ser possivelmente agora nas quartas-feiras. Então estamos aqui na quarta-feira, dia 30 de setembro, para falarmos mais um pouco sobre a nossa querida física dentro da ciência, Então, vocês quiserem aí, podem pegar o livro de vocês na página 25. Nós vamos continuar, minha gente, discutindo um pouco sobre os tipos de força. Então, nós já falamos sobre alguns tipos de força nesses últimos encontros que nós tivemos, O anterior ao último, nós falamos sobre a famosa força gravitacional, ou a força da gravidade, que é essa força vertical para baixo, que nos prega, na superfície do planeta Terra. Na aula passada, na última aula, nós falamos sobre a força-peso, que é a relação entre a massa de um corpo e a ação da gravidade, já que quando a gente se pega ali não é o nosso peso, mas sim a nossa massa, o nosso peso real. Nós temos que pegar aquele valor em quilogramas e multiplicar por 10, que é o valor aproximado da gravidade na Terra. Vimos também que a massa nunca varia, independente do local na Via Láctea que eu esteja, Se eu estiver na Terra, a minha massa for 100, em Marte vai ser 100, em Júpiter vai ser 100, em Saturno 100. Porém, o peso ele vai variar, porque o peso ele varia de acordo com a gravidade. Então, hoje, continuando as nossas conversas, as nossas discussões aqui sobre forças ou tipos de força, nós vamos discutir dois tipos de força também bem importantes e significativos. O primeiro é uma força chamada de força normal. Força normal representada pelo N maiúsculo com um vetorzinho em cima, indicando que isso é uma grandeza o quê, pessoal? O quê? Uma grandeza vetorial, Se é vetorial, tem sentido e tem direção, Lembram aí? Relembrar é viver. Então vamos lá. Então a força normal, o que é a força normal, professor? O que ela tem de diferente da força gravitacional? O que ela tem de diferente da força peso? O que ela tem de diferença uma força de contato, uma força magnética? Vamos lá. Primeiro, o que é uma força normal? Para a física, o que consiste uma força normal? Quando um objeto é empurrado para baixo, pessoal, sobre uma superfície, imagine aqui uma mesa e aqui um livro, Quando esse livro ele é colocado sobre a superfície, ele recebe uma força para baixo, que é a força da gravidade, e correspondente a essa força há uma reação. Por quê? A gente viu também lá em Newton, que para toda ação, terceira lei de Newton, lembram? Para toda ação existe uma reação, Na mesma proporção ou em proporção menor. Então, se eu coloco um objeto sobre uma superfície, esse objeto está exercendo uma força sobre essa superfície. E essa superfície está reagindo, exercendo uma força sobre esse objeto. E a força exercida por essa superfície sobre o objeto é exatamente a chamada força normal. Porque senão o objeto afundaria numa mesa e em qualquer outra superfície. Se não houvesse essa força normal, que impedisse que isso aconteça. Então, uma força normal nada mais é do que uma força de reação à força da gravidade. Por quê? A gente já disse que a força da gravidade é uma força vertical e para baixo, ou a força peso, Então, vai haver uma força contrária a ela, que vai evitar que esse objeto afunde nessa superfície. Essa força normal, pessoal, ela tem três características importantes e principais. A primeira, ela tem direção perpendicular, A direção da força é perpendicular. Então, se vocês puderem observar, a força ela é nesse sentido. Perpendicular ela não é vertical, Vertical seria assim. Ela é perpendicular, ela é assim, E é uma força de contato, Tem que ocorrer o contato direto para que haja a execução ou a atuação dessa força normal, e o sentido é oposto à força de ação. Então eu tenho aqui um exemplo, pessoal. Aqui está uma superfície, Imaginemos aqui que for uma mesa, E eu coloco esse objeto sobre a mesa. Esse objeto vai exercer uma força sobre a mesa. É a força peso, Que é o quê? Que é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Peso. E
a mesa, a superfície da mesa também, ó, vai desempenhar uma força sobre o objeto. E aí essas forças se equilibram, por isso que o livro, um jarro, um prato não afunda na mesa. Ele fica em cima da mesa. E isso é garantido graças a uma força chamada de força normal, tá? Que tem essas características. É perpendicular, tá? Tem sentido oposto à força de ação e é uma força de contato. Tem que ocorrer, tem que haver o contato para que ela exista. Exemplo é quando você coloca qualquer superfície sobre outra, ou qualquer objeto, melhor dizendo, né, sobre outra superfície. O objeto exerce uma força peso sobre aquele superfície e a superfície exerce uma força normal sobre o objeto, tá? Um outro tipo de força também muito interessante e também presente no nosso dia a dia é uma força chamada de força de tração. Força de tração vocês já devem ter ouvido falar. Então, por exemplo, quando ele um carro ele tracionou, ele se movimentou, né? Uma pessoa deu uma tracionada na bike, deu uma pedalada na bike, deu uma acelerada na moto, deu uma tracionada no trator, né? Então, o que é para a física força de tração? Primeiro, é representado pela letra T e o vetorzinho lá em cima. Isso quer dizer que é uma grandeza? Muito bem, grandeza vetorial, né? Isso diz que é uma grandeza vetorial. Mas conceitualmente, o que é força de tração? É o seguinte, ó. Quando uma força é aplicada ou atua sobre um corpo, um objeto, por meio de quê? Por meio de cabos, por meio de fios, por meio de cordas ou por meio de correntes, pessoal. E aí, ó, eu trouxe aqui um exemplo, tentei desenhar para vocês uma bike, uma bicicleta, né? Então, a bicicleta, como é que ela se movimenta? Eu traciono as minhas pernas, né, nos pedais, a coroa está acoplada à catraca por uma corrente e quando eu traciono, a corrente gira e gira junto com ela a roda da bicicleta que faz a bicicleta andar, faz a bicicleta tracionar. Então, uma força de tração é quando uma força é aplicada sobre um corpo ou objeto com auxílio de uma corrente, com auxílio de uma corda, com auxílio de um cabo, com auxílio de um fio. Né? No caso da bicicleta, a corrente. Tá? E essa força, como também a força normal, ela tem algumas características. Como, por exemplo, ela é uma força de reação. A ação, no caso da bicicleta, é pedalar. A reação é a roda girar, né? Eu pedalo a ação, reação a roda gira, tá? E a direção é a mesma do cabo ou do fio. Então, por exemplo, eu vou pedalar para frente e a bicicleta vai girar para frente. Se eu pedalo para trás, a bicicleta gira para trás. E o sentido é oposto. Como assim, pessoal? Oposto. A força de ação, no caso da bicicleta, ela é vertical, né? Minhas pernas estão subindo e descendo. E a força da corrente no pneu, ela é horizontal. Então, o sentido é oposto. Então, a força de tração, ela tem essas duas propriedades aí, três propriedades, desculpa, bem interessantes. É uma força de reação, porque a ação é a execução de tensionar o cabo, né? Por exemplo, você amarra um carro com uma corda e quer puxar aquele carro, você está exercendo uma força de tração, né? Como também o funcionamento do carro é por meio de correias, de correntes, que faz com que os pneus rodem. Então, serve o mesmo princípio da bicicleta, tá? A força de reação, porque teve uma ação primeira, né? A direção é a mesma do cabo do fio, só que o sentido é oposto, tá? Um outro exemplo aqui, ó, um carro puxando um reboque. Então, o carro é a ação e o reboque tem a reação, que é o que? Se deslocar junto com o carro. E normalmente vai ter um cabo conectando o carro ao reboque. Então, isso é chamado de força de tração. Como também aqueles cabos de aço que seguram um poste, que seguram uma ponte, né? Quando dois carros, um puxando o outro com uma corda, quando você vai puxar alguma coisa com a corda, você está exercendo uma força de tração. Ok? Então hoje nós discutimos força normal, que é aquela força que vai equilibrar um objeto sobre uma superfície, né? E a força de tração, que é aquela que vai causar uma reação, ou vai sofrer uma reação a partir de uma ação predisposta. Então essa daqui é uma força de contato, então para a ação
ela vai desencadear uma reação, já essa daqui é uma força de reação, ok? Então nós temos aqui a força de contato, a força de tração e a força normal, tá? Espero que estejam entendendo, que tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar lá no WhatsApp, perguntar, que a gente vai sanar essas dúvidas, tá? Assistam a videoaula, tá? Procurem entrar no canal, se for possível, para assistir a videoaula, que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem o conteúdo, tá? Então eu desejo a todos muita paz, muita saúde, continuem se cuidando, que logo nós estaremos aí de volta ao nosso normal, tá? Tchau, tchau e até a próxima.